Graças e paz, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Nós, antes da Páscoa, estivemos refletindo sobre como vencer as tempestades da vida a partir do texto de Marcos 4, 15 a 41. Eu queria, nessa tarde e noite, falar que aprendemos em terceiro lugar sobre as graves perguntas feitas nas tempestades da vida. Esse texto nos apresenta 3 perguntas, todas são instrutivas. Elas nos apresentam, na verdade, a estrutura do texto que nós estamos trabalhando. As lições emanam dessas perguntas. Aqui temos a pedagogia, chamada pedagogia da tempestade, e nós poderemos aprender com elas. Em primeiro lugar, a pergunta dos discípulos: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a primeira pergunta dos discípulos. Em meio àquela tempestade, os ventos sendo contrários, os discípulos perguntam isso a Jesus. E essa pergunta nasce, logicamente, do ventre de uma grande crise. Seu parto se deu num berço de muitos sofrimentos. Os discípulos estavam vendo a carranca da morte, o mar embravecido, parecia sepultar as suas últimas esperanças. Mestre, não te importa que pereçamos? E nós aprendemos algumas coisas em sentido dessa primeira pergunta. A primeira coisa que nós aprendemos é que esse grito evidencia um medo gerado pela tempestade. Todos nós tememos quando passamos por um perigo iminente. Aqui era a tempestade. A tempestade provoca medo em nós porque ela é maior do que nós. Em tempos de doença, perigos de morte, desastres naturais, catástrofes, terremotos, guerras, comoção social, tragédias humanas, pandemias, coronavírus, explode no nosso peito esse mesmo grito de medo e de dor. Mestre, não te importa que pereçamos? Mateus registra: Senhor, salva-nos, perecemos. Lucas vai dizer: Mestre, mestre, estamos perecendo. Essas palavras expressam mais uma crítica do que um pedido de ajuda, na verdade. Às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade, o nosso medo, os nossos problemas aos seus pés e descansar na sua providência. Quantas vezes nas tempestades da vida também encharcamos a nossa alma de medo, de preocupação, de ansiedade. Os problemas se agigantam, o mar se revolta, as ondas se encapelam e o vento nos açoita com desmensurado rigor. Então, diante dessa pergunta, Mestre, não te importa que pereçamos, que é a primeira pergunta dos discípulos, a gente evidencia esse grito desesperado dos seus discípulos em primeiro lugar. Em segundo lugar, esse grito também evidencia alguma fé. Se os discípulos estivessem completamente sem fé, estivessem completamente desconfiantes de que Jesus não pudesse fazer nada, eles não teriam apelado para Jesus. Eles não teriam chamado o Mestre. Eles não teriam pedido para ele salvá-los. Naquela noite cheia de trevas, de um mar revolto, de ondas assombrosas que chicoteavam o pequeno barco, a ameaça de engoli-los, reluz a cada um deles um lampejo de fé. E quantas vezes nessa hora acontece conosco também? Acontece também, nós nos voltamos para Deus num forte clamor. Quantas vezes a urgência na nossa voz, na hora da tempestade, quando os nossos recursos se esgotam, a nossa força se esvai, precisamos clamar ao Senhor. Quando as coisas fogem do nosso controle, como esse período que nós estamos passando, continua ainda sob o total controle de Jesus. Para ele não há causa perdida. Ele é o Deus dos impossíveis. Coloque isso no seu coração. Deus é o Deus dos impossíveis. Terceiro lugar, nessa primeira pergunta dos discípulos, não te importa que pereçamos? Vem esse grito
que vai evidenciar também uma fé deficiente. Se mostra que existe uma primeira fé na segunda questão, na terceira evidência em relação àquela pergunta primeira, mestre, não te importa que pereçamos, existe uma evidência de uma fé deficiente. Se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não teriam se entregue ao pânico, ao desespero. A causa do pânico era a tempestade. Mas para eles não era a tempestade, porque Jesus estava no barco com eles, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e eles sabiam da autoridade e do poder de Jesus, mas faltou-lhes fé. Então, nesse sentido, não era a tempestade, a causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de fé. E muitas vezes acontece conosco também. Nós estamos passando por isso e muitas pessoas estão perdendo a fé, o temor, o tremor de Deus. E isso é de uma infelicidade total. Nós devemos, nesse momento, buscarmos termos fé para atravessar tudo que estamos passando. O perigo maior que eles enfrentavam não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade dentro deles. Então não são as coisas exteriores que muitas vezes estão nos deixando dessa forma ultimamente, mas são as coisas interiores. E dentro delas a incredulidade, a falta de fé. E nós devemos pedir misericórdia, clamar misericórdia a Jesus, o nosso Senhor, para que o Espírito Santo nos lembre de todas as coisas, para que o Espírito Santo dê força, poder, coragem, intrepidez a cada um de nós, para que nós possamos, na deficiência da fé e no desconhecimento que eles tinham de Jesus, nós hoje possamos ter fé e confiar em Jesus. Mesmo dormindo, Jesus sabia da tempestade e das necessidades dele. Havia deficiência na fé, na convicção do cuidado de Jesus. Jesus havia provado para eles que se importava com eles. Um dos sentimentos que nos assaltam na hora da tempestade é que Deus não se importa conosco. Somos apressados em concluir que Ele está indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento. Mas quando julgamos que Ele está longe ou indiferente, Ele sabe o que está dizendo. Não há Deus como o nosso, que trabalha para aquele que nele esperam. Quando Ele permite a tempestade é porque está desejoso de nos ensinar profundas lições. Creia nisso, meu irmão. Creia que você precisa ter uma fé eficiente, que você precisa ter uma fé que possa se evidenciar no momento de tribulação, nos momentos de dores, de crise, e tenha uma fé que terá sido evidenciada no meio exatamente da tempestade, por medo, por receio. Então, se nós aprendermos nesse terceiro ponto sobre as grandes perguntas feitas na tempestade, a primeira que nós aprendemos é essa: Mestre, não te importa que perecemos? Não importa que pereçamos? Mestre, o Senhor está cuidando de nós? Sim. A primeira resposta a essa pergunta é que Jesus cuida de nós. Jesus tem uma palavra ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Não se deixe levar por esse momento, não se deixe levar pelas dúvidas, por tudo aquilo que está passando no nosso coração. Creia que Jesus tem todo o poder, todo o controle na palma das suas mãos. Ele sabe o que é melhor para todos nós. E nesse momento, não questione Deus por causa dessa tragédia. E sim, dobre os seus joelhos, ore a Deus, coloque-se na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, guarde a sua família, guarde a sua vida, livra a cada um de nós desse mal que assola o nosso país, que assola o mundo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos guarde, Pai, diante das tempestades, diante do medo,
da falta da evidência clara da fé, porque muitas vezes nós somos que nem os discípulos. Nós pedimos ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Diante do mar sombrio, das ondas tenebrosas, clamamos, Pai, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para que possamos crer no Senhor, ter fé no Senhor para passarmos por esse momento pelo qual nós estamos passando. E passando por esse momento, possamos glorificar o Teu nome, Te honrar, Te exaltar, Te adorar, Pai. Oh, Senhor, glória ao Teu nome, Pai, glórias ao Teu nome, porque sabemos que podemos confiar em Ti, ter fé em Ti, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Que a Tua vontade, Senhor, seja feita nas nossas vidas. Cremos no Deus soberano, no Teu soberano querer, e por isso oramos a Ti, pedindo que o Senhor nos livre desse mal, pedindo que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja como igreja, que o Senhor proteja a nossa cidade, os profissionais de saúde, as autoridades, Pai, em nome de Jesus, para que elas façam o melhor, Pai. Coloque sabedoria no coração das nossas autoridades. Te louvamos e te bendizemos, te adoramos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos, Pai, a ter fé. Aumenta a nossa fé em Cristo Jesus. É a nossa oração nessa noite. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, guarde a sua família e que o nome de Jesus seja adorado, exaltado nesse momento nas nossas vidas. Tenha fé. Tudo vai passar. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.